do aviário. Eu considero um dos itens mais importantes do sistema de criação, porque ela está relacionada a diversos fatores, desde o bem-estar das aves, aliás, desde o alojamento das pintainhas tem a sua importância, bem-estar das aves em crescimento, em postura, questões relacionadas à sanidade, à saúde do lote e, além disso, a renda, a geração de renda, mais uma fonte de renda da atividade. Por isso a gente vai fazer essa discussão hoje. Vou trazer as principais propriedades materiais, como calcular de maneira assertiva a quantidade exata necessária para cobrir o galpão. Se ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. Para a gente começar essa discussão, o mais importante de tudo é que precisa ter cama no galpão, no galinheiro pequeno, pode ser pequeno porte, pode ser fundo de quintal, mas uma cama bem colocada no piso é extremamente importante, porque ela tem várias funções benéficas ao sistema. A primeira delas, que eu já queria chamar a atenção, que é extremamente importante, é a retenção da umidade dos excretas. Essa é a principal função de utilizar uma cama no aviário. É porque as aves estão ali constantemente excretando os dejetos, as fezes ali das aves, constantemente está na cama. E essa cama, esse material que você vai utilizar, que a gente já vai falar sobre isso, ele precisa ter uma excelente capacidade de absorver essa umidade. Essa é a principal função, porque a umidade ali no ambiente é um vilão relacionado ao aparecimento de doenças. Então, o ambiente úmido é propício para o desenvolvimento de bactérias, de fungos, de protozoários, que vão levar a problemas na saúde do lote. Então, absorver a umidade é um ponto prioritário na escolha do material. Ele não deve só absorver, mas também liberar com facilidade. Outro ponto importante. Professor, eu posso usar areia? Areia tem um problema, um agravante, que ela até retém a umidade. Mas qual que é o agravante? Que ela não libera essa umidade. Então, a escolha do material está relacionada a essas propriedades desejáveis. Você tem que saber exatamente quais são essas propriedades para pensar no material. Eu vou escolher um material. Bom, esse material ele é bom porque ele absorve legal a umidade. Porém, ele tem um problema na liberação dessa umidade. A umidade fica presa ali no ambiente, não é legal. Preciso escolher um material que, além de absorver essa umidade, ele tem capacidade, uma boa capacidade de liberar essa umidade no ambiente. Claro que aqui relaciona manejo, a gente tem que estar constantemente manejando essa cama, auxiliando essa liberação da umidade no ambiente, mas é importante que o material também tenha essa função, essa capacidade. Ele também deve ter uma baixa condutividade térmica. Um dos motivos que a gente utiliza a cama, principalmente relacionado aos primeiros dias de vida. Pensa comigo, as pintainhas saíram da chocadeira lá do incubatório a 37 graus, chega o incubatório, chega a chocadeira, 37,5. Tem que vir no ambiente numa temperatura de 35, 34 graus, ali é a zona de conforto térmico no primeiro dia de vida. Só que se eu coloco ela no chão direto, aquele chão, ainda mais sem aquecer, ela vai chegar ali a ter um contato, os pés das pintainhas, um contato com o chão gelado. Isso destrói o seu sistema logo de início. Muita atenção com isso. Então, quando você aloja, principalmente linhagens comerciais, elas são mais delicadas. Acabei de trabalhar um caso sobre isso. Quem cria pé duro, tem um aluno nosso que tem o costume de criar pé duro e alojou linhagens. Só que alojou linhagens sem o devido cuidado com a cama. Teve esse problema relacionado ao início, mortalidade alta de pintainhas. Por que uma mortalidade alta? Porque deu choque térmico. A pintainha saiu lá do transporte a 34 graus e chegou num chão a 25 graus. São 10 graus de diferença. Ela precisa de temperatura. Então, a temperatura, na fase inicial, não é só no ambiente, não é só ali na campânula, na luz. A temperatura tem que ser no chão. Para a gente conseguir essa temperatura no chão, tenho que colocar uma boa camada de cama, uma boa camada de um material que tem baixa condutividade térmica. Eu vou aquecer o chão, colocar o material e aquecer esse material para que ele mantenha essa temperatura na chegada das pintainhas e nos primeiros dias de vida. Isso é muito importante
para começar a ter sucesso na atividade, tem que construir os tijolinhos desde o primeiro dia de vida. E essa relação de manejo com a cama é fundamental. Esse caso que eu coloquei para vocês, que teve um problema recente aí com relação a manejo com as linhagens, tá tendo muito problema também de pés inchados, aquele pé da ave, principalmente a fase mais adulta, tá tudo inchado. Aquilo também está muito relacionado à falta de qualidade da cama. A cama, um insight aqui importante, ela tem que ter os dois S's. Ela tem que ser seca e solta. É o mais importante. Sempre olhar essa cama, sempre monitorar para que ela esteja seca e solta. Todos os manejos são para construir os dois S's, sempre manter eles durante todo o ciclo de vida. Uma pergunta que vem muito: professor, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a cama? Não existe uma regra. O ideal é manter essa cama até o descarte das aves. Todo o ciclo de produção, você pode manter a mesma cama sem trocar. Se não tiver problema com doenças ao longo do ciclo, e ela mantendo as características de absorver a umidade, de liberar essa umidade, tá sempre seca e solta, não tem necessidade de troca. Agora, se ela começa a ficar úmida, se ela começa a ficar dura, cama dura pode trazer problema nos pés, como eu comentei aqui com vocês. Isso vai desencadear fungos, porque funga ali também começa a trazer bactérias, porta de entrada para outras doenças. Então vai virando aí um problema sério por um manejo de cama. Isso é muito importante se atentar. Um outro ponto aí fundamental para a gente escolher o material é custo e disponibilidade. Em muitas regiões do país você tem alguns materiais, outras regiões têm mais dificuldade de acesso. E aí a gente entra para discutir rapidinho aqui quais são esses principais materiais. A Maravalha é a campeã. Maravalha de madeira é o principal material utilizado na cama, porque você tem fácil acesso na maioria das regiões do país. A Maravalha você tem de descarte de madeireiras, então a madeireira processa ali a madeira. O que sobra desse processamento, na verdade, são 3 tipos, geralmente, de resíduos. O pó de serra, que é bem pó, não é o ideal ser utilizado. A Maravalha já é um cavaco um pouquinho maior. Geralmente ele tem 3 centímetros. Isso é muito importante. Eu até coloquei aqui no slide passado. Primeira coisa aqui, né? Tamanho médio. O material tem que ser picado e triturado. Esse tamanho médio ele é muito importante para fazer a função de absorver a umidade, de trazer bem-estar e conforto para essas aves. Então pensar na Maravalha com um cavaco aí com tamanho de partícula de 3 centímetros mais ou menos. Não pode ser o pó de serra. Pó de serra traz problemas, principalmente para as pintainhas, pode dar problema respiratório, então não é legal utilizar. A gente utiliza em grande medida aí a Maravalha, que tem esse cavaco um pouco maior. Casquinha de arroz, muito utilizado, mas aí entra naquela questão da disponibilidade, depende da região. Casquinha de arroz, ele é até muito bom, parecido com a Maravalha, são os 2 principais materiais. Maravalha e casquinha de arroz são os melhores materiais para a gente trabalhar a cama. Só que a casquinha de arroz tem esse agravante de disponibilidade. É mais em regiões processadoras de arroz e o custo geralmente é mais elevado. Fiz uma pergunta no Instagram agora recentemente, falei que eu ia fazer esse vídeo sobre cama. Perguntei para a galera qual material que eles usam, quanto está pagando nesse material. Foi muito interessante, porque, claro, a grande esmagadora maioria trabalha com Maravalha. E o custo de aquisição, ele varia bastante. Varia de região e varia também da onde você vai adquirir. Tem muita gente ainda conseguindo esse material gratuitamente. Então, roda aí as madeireiras, que é um resíduo da madeira, e ele acaba conseguindo comprar. Tem que tomar muito cuidado com relação à qualidade da Maravalha, porque tem diferenças. Depende da madeira que é extraído. Geralmente é de pinos. Então é de pinos a Maravalha que a gente mais utiliza aí na produção. Mas pode vir com um pouco de pinos e um pouco de eucalipto, dependendo do processamento da madeireira. Existem outras madeiras aí que as madeireiras processam. Pode gerar esse cavaco, pode gerar a Maravalha para você utilizar. Uma coisa importante para se atentar nesse sentido é a umidade do material. Então o ideal aí é uma Maravalha com 8% de umidade, ou seja,
92% de matéria seca, né? Mas eu já vi materiais no mercado, por exemplo, com 20% de umidade, que dificulta um pouquinho a absorção da umidade dos excretas. Então, a qualidade de uma madeira, a qualidade de uma maravalha com 20% de umidade é inferior a uma maravalha com 8% de umidade, por exemplo. Então, a qualidade, a extração, o lugar de compra é muito importante. E além desses dois principais materiais, a gente tem casquinhas em geral. São bons materiais para serem utilizados. Casquinha de café. Aliás, casquinha de café também tem um custo reduzido, porque quem está próximo a processadoras aí, a indústrias que processam café, consegue em grande volume essa casquinha, num valor bacana. Ele tem um ótimo valor de venda de mercado, a gente vai falar sobre isso, então fica comigo até o final aqui, que a gente vai falar sobre valor de venda, eu vou trazer os insights que eu captei, inclusive, no Instagram. E, aliás, falando em ficar até o final, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, é muito importante pra gente. Toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo. Então se inscreve para você não perder nenhuma novidade da nossa atividade e acompanhar o conteúdo da escola. E claro, já assina a lista de presença aqui, a nossa lista de presença da aula é o joinha. Toda escola tem a sua chamada e a nossa chamada é apertar o joinha. Aperta no joinha, que é importante também para a escola e já garante a sua participação nesse vídeo. Agora, voltando aqui para a discussão dos materiais, pode ser utilizado as casquinhas de maneira geral. Você tem casquinha de amendoim, resíduo de amendoim que pode ser utilizado, casquinha de feijão também é utilizada. Não tem uma capacidade tão boa de absorção como, por exemplo, a casquinha de arroz e a maravalha, demanda mais manejo, demanda troca mais constante. Geralmente uma casquinha de feijão é difícil conseguir manter ela até o final do ciclo com aquelas características que a gente viu, manter ela sempre seca e solta, mas dá para utilizar, assim como diversos outros materiais. Sabugo de milho é uma alternativa para quem tem plantação de milho, tem que estar bem seco, bem triturado, como a gente viu, mas dá para utilizar. De novo, demanda mais manejo, demanda troca mais constante, mas dependendo de custo-benefício, é uma boa opção. Derivados também da cana, né? Cana de açúcar tem em todas as regiões do Brasil. Aqui na minha região do estado de São Paulo é só cana. Dá para trabalhar com a palhada de cana como cama para as aves, mas segue o mesmo princípio, bem triturado, bem seco, manejo mais constante, dá para trabalhar para economizar, inclusive. Capim picado, ele tem um problema que ele tem uma dificuldade de liberação dessa umidade. Ele até absorve, mas a liberação é um pouco mais complexa. Tem que estar com uma umidade muito baixa para ser utilizado, capim triturado, dá para fazer. Dá para utilizar, principalmente para quem não tem alternativa, para quem não consegue a maravalha num custo bacana, para quem não tem disponível outros materiais, como as casquinhas. Pode utilizar, pode roçar ali o pasto e utilizar esse capim curado, ele com uma partícula interessante, vai demandar mais manejo, uma troca mais constante, mas acaba dando para utilizar. Uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, que muita gente me pergunta, é como calcular a compra. Quanto de material de cama que eu vou orçar para quem está começando, ou mesmo quem está na atividade, às vezes tem dificuldade de saber quanto que adquire de cama para forrar o galpão. Primeiro insight aqui disso é que a gente vai usar geralmente 10 centímetros, 10 a 15 centímetros é a medida de espessura que a gente coloca de cama acima do piso. Então, 10 centímetros de espessura, 15 centímetros é como a gente trabalha, é o ideal para ela cumprir aquelas funções que a gente viu. Sabendo disso, sabendo que eu vou ter que colocar aí 10 centímetros de cama no chão, eu vou fazer um cálculo da área total do aviário multiplicado pelo volume de cama desejado. Para falar na compra da cama, geralmente é em metros cúbicos. A gente trabalha com metros cúbicos para aquisição da cama. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu tenho um galpão de 100 metros quadrados, eu vou colocar 15 centímetros de cama. Para efeito de planejamento, de projeção, é um número muito bom. Podemos usar 10 centímetros, que é o ideal, mas para comprar sempre vamos calcular um pouquinho a mais.
Então, se eu calcular aqui para um galpão de 100 metros quadrados, 15 centímetros de cama que eu vou colocar de espessura, eu vou precisar de 15 metros cúbicos de material. No caso aqui, a Maravalha, um exemplo. Então, esse é um caminho para você sempre seguir na hora da aquisição, na hora de fazer conta, de ver quanto você vai precisar. Estamos executando um projeto para um parceiro nosso agora, por exemplo, um galpão de 480 metros quadrados para 3.000 poedeiras. Um galpão de 3.000 poedeiras, 480 metros quadrados, vai precisar de 75 metros cúbicos de cama, de Maravalha aqui no caso. Então é só fazer uma regrinha de 3. Se um galpão de 100 metros quadrados precisa de 15 metros cúbicos, eu vou colocar ali o tamanho do meu galpão e vou descobrir quanto metro cúbico que eu preciso para forrar aí 10, 15 centímetros. Passando esse cálculo para tonelada, só para ter uma dimensão, porque também muita gente tem essa dificuldade de entender quantos quilos, quantas toneladas eu vou utilizar desse material. Primeira coisa é que depende do material. Porque os materiais, eles têm densidades diferentes. E para eu calcular, para eu passar ali de metros cúbicos para tonelada, preciso identificar a densidade desse material. Então a casquinha de arroz tem uma densidade diferente da Maravalha. A Maravalha de eucalipto tem uma densidade diferente da Maravalha de pinos. A Maravalha, que é o material mais utilizado aí, possui uma densidade entre 100 a 250 quilos por metro cúbico. Então isso é muito importante para fazer cálculo de tonelada de necessidade aqui no caso. Maravalha está nessa casa entre 100 a 250 quilos por metro cúbico. Densidade. Vamos voltar no nosso exemplo ali do galpão de 100 metros quadrados. Se eu considerar uma densidade de 200 quilos por metro cúbico, uma média aqui de 100 a 250, colocando 200, só para a gente ter um exemplo e fazer um cálculo, considerando 200 quilos por metro cúbico de densidade dessa Maravalha que eu estou comprando, para esse galpão de 100 metros quadrados, que precisa de 15 metros cúbicos de Maravalha, são 3 toneladas. Então, em média, um galpão de 100 metros quadrados, eu preciso de 3 toneladas de Maravalha para colocar de 10 a 15 centímetros ali e ficar uma espessura bacana. E uma coisa importante é que esse volume ele aumenta. Ainda mais se eu deixar durante todo o ciclo, se eu não trocar essa cama durante o ciclo, o volume tende a aumentar. Se eu colocar 10 centímetros, a tendência é eu chegar no fim de ciclo com 15 centímetros, porque os excretas eles vão aumentando o volume. Isso é interessante na hora da venda, porque se eu pensar na venda, e aqui um insight que eu estou trazendo para vocês do Instagram, o pessoal contribuiu lá para mim, né? Eu pedi para eles colocarem qual é o valor de venda. Aliás, muito obrigado para quem participa, para quem contribui. Se ainda não me segue no Instagram, é só ir lá, escrever Escola de Avicultores, tudo junto. Passa a acompanhar diariamente o nosso conteúdo. Todo mundo que colocou, muita gente contribuiu. Eu peguei alguns aqui para a gente fazer essa discussão de venda. Tem alunos nossos e seguidores também, estão vendendo a R$ 850 a tonelada. Extremamente interessante esse valor. Mas aí a gente encontra também de R$ 500, 300, 400, 200. Depende muito de vários fatores. Para quem está aqui até agora comigo nesse vídeo, eu vou trazer um insight importante, porque tem um lugar para vocês fuçarem aí e acharem o cliente certo para a Maravalha de Sistema Caipira, que é no cadastro de produtores orgânicos. Quem produz hortaliças orgânicas, quem produz legumes orgânicos ou mesmo culturas como milho, não pode utilizar adubos sintéticos, o NPK da vida. E a cama de frango ela é extremamente rica, ela é muito boa como adubo. Eles adoram aí comprar essa cama. Então, você vai entrar no Google e vai colocar lá, cadastro de produtores orgânicos. É muito importante. Aparecendo aqui, eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês. É só escrever cadastro de produtores orgânicos. O primeiro site que vai aparecer, como vocês estão vendo, é só clicar neles e descer um pouquinho. Lá embaixo, vocês têm acesso à lista desses produtores. Acessando a lista, você consegue segmentar por região. Então vai lá na cidade que você está, no estado que você está,
coloca lá as cidades próximas e identifica esses produtores orgânicos. Nessa lista você tem o contato deles, tem telefone, tem e-mail. Manda um e-mail para ele e fala: olha, sou produtor de cama aqui, sou produtor de ovos caipiras, se aproxima muito com a proposta do orgânico e eu tenho uma cama muito interessante para você utilizar no seu sistema. E faz uma negociação direta com ele. Como você tem uma proposta que se alinha, inclusive, à produção orgânica, relacionada a bem-estar animal, uma cama de qualidade, eles gostam de comprar. E aí você consegue um valor agregado maior. Mas vamos pensar aqui uma média de R$ 300 de venda, quilo, a tonelada, né? R$ 300 a tonelada da cama de venda, uma média de mercado, inclusive, que a gente trabalha a nível Brasil. Você tem ali 3, 4 toneladas, 3 toneladas é o que você vai comprar para compor um galpão de 100 metros quadrados. Você gerar ali no final 4 toneladas, aumentar 1 tonelada de volume, a gente está falando aí em R$ 1.200, R$ 300 a tonelada de grana, de lucro que você vai colocar no bolso na venda desse material. Então imagina se você consegue com uma madeireira pegar isso de graça, você vai manter todos os benefícios desse material, dessa cama no sistema de produção e no final ainda vai trazer R$ 1.200 de lucro da atividade. Não é só a venda do ovo, não é só a venda da ave em fim de ciclo, em descarte. A venda da cama é uma receita muito interessante que deve ser explorada e deve ser trabalhada como estratégias de marketing para você também lucrar com a atividade, para você colocar dinheiro no bolso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu estou deixando outro vídeo aqui já para vocês avançarem na construção do conhecimento junto com a escola e se aprofundar. Vamos falar sobre as outras fontes de renda que a atividade pode gerar e uma delas é a cama. Vou trazer alguns insights. Aperta aqui do lado, continua assistindo os vídeos da escola, continua com a gente. Muito obrigado por acompanhar até o final. Um grande abraço.